Mas abra sua Bíblia comigo em Deuteronômios. Semana passada, como diz o Caleb, para mim tudo é esses dias. Esses dias para mim pode ser um ano, como pode ser 5, como pode ser 10, como pode ser ontem. Mas esses dias eu estava viajando e Deus ministrou essa palavra no meu coração e eu queria estar compartilhando com os irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio. Pensou que eu ia errar, né? Está vendo como é que é o coração mau? 5. Deuteronômio 5, nós encontramos com o momento onde o povo de Israel se encontra no pé do monte. E quando eles encontram no pé do monte, Deus começa a falar com o povo no capítulo 5, começa a falar com o povo. E um temor surge no coração do povo, e eu queria estar ministrando um pouco sobre isso nessa noite. E de repente surge no coração do povo um temor. Vamos começar a partir do versículo 22, Deuteronômio 5, 22. E quem estiver anotando, anota aí. Quem não estiver disposto a pagar o preço, não vai obedecer o que Deus tem para ele. Essas palavras falou o Senhor a toda a assembleia do monte, Deuteronômio 5, 22. Falou no meio da nuvem, da escuridão com grande voz e nada acrescentou. Então escreveu em 2 tábuas de pedras e as entregou a mim. Quando ouvistes do meio das trevas e vistes o monte ardendo em fogo, chegaste-vos a mim, todos os chefes das vossas tribos e vossas autoridades, e disseste: o Senhor, o nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza. Glória a Deus. Ouvimos a sua voz do meio do fogo, onde vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. Versículo 25. Agora, porém, por quê? Este grande fogo nos consumirá e morreremos se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus. Qual o mortal como nós que, ouvindo a voz de Deus, do Deus vivo, falando do meio do fogo, sobreviveu? Chega-te. Essa parte eu acho fantástica. Eles perguntam no versículo 26, quem que vai sobreviver? Aí eles olham para Moisés e falam, vai lá agora, vai lá e faz, Moisés. Ô igreja, chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus. Então nos dirá tudo o que o Senhor Deus... E ouviremos e... Deixa eu te explicar uma coisa. Quando Deus ministrou essa palavra no meu coração há muitos anos atrás, eu ainda não tinha tido a revelação completa dela, eu já ministrei ela uma vez. Mas de repente o povo se encontra e o povo olha aquela sarça ardente, ele olha as coisas acontecendo. Ele olha a presença de Deus e Deus fala com o homem. Pensa para você ver. Eles ouviram a voz de Deus. Não foi a voz de homens, não foi a voz de um profeta, não foi uma mensagem de um profeta. Eles ouviram a voz de Deus. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar e de repente eles escutam a voz de Deus e começam a arrumar. E essa é a questão que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Eles ouvem a voz de Deus, mas eles começam a arrumar desculpas para não continuar obedecendo e fazendo o que Deus estava falando com eles. Porque eles olham um para o outro e falam assim, não, mas se nós continuarmos, nós vamos morrer. Se eles mesmo falam no versículo um pouco antes, eles dizem o quê? Nós ouvimos a voz de Deus e vimos que Deus fala com o homem e ele não morre. Olha para você ver o tamanho da hipocrisia, o tamanho da besteira que eles falaram, o tamanho da hipocrisia. Não, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos continuar aqui ouvindo a Deus, porque se nós continuarmos ouvindo, nós vamos morrer. Mas nós vimos que Deus fala com o homem e ele não morre. E de repente, quando o Espírito Santo ministrou essa palavra no meu coração, eu me vi arrumando desculpas
para não obedecer e não ouvir e não fazer o que Deus tinha falado para mim fazer. De repente eu me vi num lugar onde eu comecei a arrumar desculpas, até mesmo plausíveis, até mesmo lógicas, até mesmo boas, para mim não fazer e não obedecer o que Deus tinha mandado fazer. E o mais interessante é que eles viram e falam: faz o seguinte, Moisés, vai lá tu e fala. Calma aí, Fernando. Se a pessoa que fala com Deus morre, como é que Moisés ia voltar? Eles sabiam que não ia morrer. E sabe o que eu acho uma coisa interessante? Nós já compartilhei isso aqui com os irmãos. Sabe o que eu acho uma coisa interessante? Tem hora que nós nos enganamos a nós mesmos. E nós fingimos que nos enganamos, e fingimos que acreditamos, e fingimos. Mas no fundo, nós sabemos que nós estamos nos enganando e arrumando desculpas para não fazermos aquilo que Deus tem nos pedido para fazer. E a gente se convence, mas não se convencendo, mas fingindo que convenceu. Está profundo, não está? Eu sei, eu estou entendendo. Mas vocês estão recebendo a revelação, estão entendendo. Porque, cara, no fundo você não convenceu. No fundo você sabe que são desculpas. Ah, mas eu não vou no culto hoje. Ah, mas eu não vou orar hoje. Ah, mas eu não vou jejuar hoje. Ah, mas eu não vou interceder. Ah, eu não vou fazer isso. Ah, eu não vou fazer aquilo. E deixa eu te dizer uma coisa, quando chega nesse momento e eles viram para Moisés e diz para Moisés: Moisés, vai lá, ouve Deus e faz o seguinte, pastor, tudo que o pastor pregar nós vamos obedecer. E às vezes a gente sai daqui com essa decisão. Às vezes a gente ouve a palavra de Deus, escuta, ouve a palavra de Deus e sai do culto. E quantas vezes eu já fiz isso? Minha vida nunca mais será a mesma. Eu nunca mais vou fazer. E adivinha? A gente faz. Versículo 28, ouvindo. Quem que ouviu a palavra do povo? Ouvindo? As vossas palavras, quando me falavas, o Senhor me disse: ouvi as palavras desse povo, que te disseram em tudo. Versículo 29, o que Deus fala? Quem dera que eles tivessem tal coração. E esse é o tema de hoje. Quem não está disposto a pagar o preço, não vai estar disposto a pagar o preço para obedecer. Quem não estiver disposto a pagar o preço para ouvir, não vai estar disposto a pagar o preço para obedecer. Quem não estiver disposto a pagar o preço para subir na montanha, ele não vai pagar o preço para obedecer o que Deus vai falar em cima da montanha. E sabe por quê que a tua vida está do jeito que está? Sabe por quê que você tem participado de ciclos? Sabe por que a tua vida está rodando num ciclo sem fim? E você vai e volta para o mesmo lugar. Você vai e volta para o mesmo lugar. E você volta no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque você não tem pagado o preço para passar para a próxima fase, para subir a montanha, para ouvir o que Deus tem para te dizer. E pagar o preço para cumprir o propósito pelo qual Deus te chamou. E qual é o propósito que você foi criado. E quando nós não estamos dispostos a pagar o preço para subir, Deus pode falar através de Moisés, e no fundo, nós vamos fazer o que nós queremos fazer. É ou não é assim que a igreja está nos últimos dias? Porque estamos preocupados com o nosso conforto, estamos preocupados: mas eu tenho que comprar as coisas para mim, eu não posso dizimar porque eu tenho as coisas para mim, eu não posso fazer isso porque eu tenho que fazer as coisas para mim, eu não posso ir para uma reunião de jovens porque eu tenho que ir com a família para lá. Meu irmão, tu tem um ano inteiro a família, uma reunião de jovens tu não pode ir, eu não posso fazer isso para a igreja, eu não posso fazer aquilo, e nós começamos a arrumar desculpas. E nós nunca vamos viver o que Deus tem para nós, se você não estiver disposto a subir na montanha, a correr risco, a pagar um preço, e a sofrer, e fazer o que precisa ser feito, para viver e para receber o que Deus tem para cada um de nós. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer através da sua vida, e através da graça que Deus tem colocado na sua vida. Mas não, você está confortável sentado no seu último banco. Você está confortável olhando e assistindo. Deixa eu te dizer uma coisa.
Você nunca vai viver o que Deus tem para ti, enquanto você não tomar uma atitude de pagar o preço para viver o que Deus tem para ti. E sabe o que acontece? Moisés sobe, Moisés ouve o povo, e nós conhecemos a história, e ele traz, e o que o povo faz? O que o povo faz? Me responda. O que o povo faz? O povo obedece. Por quê? Porque o povo não quis sair da sua zona de conforto para viver e para obedecer. E se nós não sairmos, eu e você vamos ficar num ciclo vicioso, rodando e correndo, parecendo aqueles pinchezinhos correndo atrás do próprio rabo. Rodando. Mas o dia que eu e você entendemos que há um propósito maior em tudo isso, o dia que nós entendemos que há algo mais de Deus em tudo isso, o dia que nós entendermos que Deus tem algo mais para cada um de nós, e decidirmos como igreja e como pessoas, a pagarmos o preço para subir a montanha e ouvir a voz de Deus, uma nação será libertada através da sua vida, vidas serão transformadas, pessoas serão mudadas através da sua vida. Pastor, o que isso tem a ver com a Páscoa? Eu quero te mostrar algo. Abra sua Bíblia comigo em Lucas. Pastor, tem que pregar alguma coisa sobre a Páscoa. É Páscoa. Tá bom, calma. Abra sua Bíblia comigo em Lucas. Lucas 22. Coloca a sua mão aí, todo mundo já abriu Lucas 22? Volta comigo um pouquinho lá, põe o teu dedo aí em Lucas 22, volta comigo. Em Mateus 26. Mateus 26. Todo mundo abriu? Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani. Mateus 26, versículo 36. Está vendo? Vocês não estão recebendo a revelação, cara. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, eu vou ali orar. Levando consigo seus dois filhos, Zebedeu, dois filhos de Zebedeu, começou ao quê? Então disse: a minha alma, cheia de tristeza de morte, fica aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou os seus rostos, orando, e disse: meu pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia, não seja como, mas como tu queres. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a minha vontade. Quando voltou, achou os seus discípulos e perguntou: nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é. E esse é um grande problema da igreja. Nós estamos preocupados com a nossa carne, nós estamos preocupados com o nosso querer. Nós estamos preocupados com a nossa própria vontade, nós estamos preocupados. Sabe por que você não tem obedecido o que Deus falou? Porque você não está disposto a sacrificar a sua carne. Sabe por que você não tem vivido o que Deus tem para ti? Porque você não está disposto a sacrificar a tua carne. Sabe por que você não está disposto a fazer? Porque você não está disposto a subir a montanha para receber e para cumprir o que Deus tem para realizar através da sua vida.
E de repente nós encontramos Jesus. E nós sempre falamos sobre a questão da ressurreição, nós falamos sobre tudo, mas hoje eu quero voltar um pouco antes e te mostrar a angústia e a luta que Jesus passou para que a Páscoa acontecesse. A luta que ele teve no seu coração, a batalha que ele teve no seu coração. E nós não estamos dispostos a fazer nada. E nós não estamos dispostos a sacrificar nada. E uma hipocrisia, porque é Páscoa, o cara até vai na igreja que nunca foi mais. Mas nós estamos tão preocupados. E ele diz, então o espírito está pronto, mas a carne é? O problema é esse, que é a minha vontade, é o meu desejo, é o que eu quero, é o meu comodismo. Senhor, olha, e aí você se convence. Mas a Bíblia também diz que é a graça. Mas Jesus era Jesus. Uma vez que eu ministrei aqui, nós vimos isso. Indo pela segunda vez, orou dizendo, meu Pai, se este cálice não pode se passar de mim sem que eu beba, faça. Volta comigo lá em Lucas, que eu pedi para você segurar lá. Jesus saiu, Lucas 22, versículo 39. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Quando chegou ao lugar e disse, orai para que não entreis em... Afastou-se um pouco deles e, colocando-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E então lhe pareceu um anjo do céu que o fortalecia, e em agonia, e em quê? Em quê? Intensamente, e o seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue, que caíram no chão. Já pensou o tamanho da angústia que ele passou? Você já pensou? Você já pensou a luta que estava no coração de Jesus? Você já pensou o que ele estava enfrentando naquele momento? Dizem os estudiosos, que não é muito o meu caso, mas que isso é considerado um dos maiores sinais de angústia. É quando as tuas células começam a transpirar sangue. É que você já passou do nível de angústia, você está no nível mais alto. E esse era o nível que ele enfrentou, para que eu e você pudéssemos estar sentados aqui nessa noite. Isso foi o que ele fez, para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite, lavados e redimidos pelo sangue dele. E eu te pergunto nessa noite, o que você está disposto a fazer por ele? Qual é o preço que você está disposto a pagar, pelo amor de Deus? Chega de brincar de religião, vinho novo, chega. Vinho novo, como pastor dessa igreja, eu te suplico, chega de brincar de religião e fazer só o que você quer, e fazer só o que é cômodo para ti, e fazer só o que é agradável para ti, e fazer só o que é bom para mim. O mundo tem se tornado um lugar egoísta, porque as pessoas estão rodando e girando o mundo em torno de você mesmo, em torno do seu bem-estar, em torno das suas coisas. E deixa eu te dizer, eu já disse isso aqui várias vezes, cuidado, porque seja qual for o teu preço, Satanás vai pagar. Qual é o preço? Nós vimos isso na tentação de Jesus. Se você não assistiu, está lá no YouTube, assista. Nós falamos sobre isso. Qual é o preço seu? Qual é a sua... O que você está querendo? Satanás vai te dar. É dinheiro? O que é? É emprego? O que é? É uma segunda esposa? Vai lá procurar, ele vai te dar. É uma mulher para trair a tua esposa? Vai lá.
Uma mulher para viver um casamento errado, para se juntar, amigar. Mas a misericórdia de Deus. Não, a Bíblia é errada, é errado, é pecado. E chega de brincarmos de igreja, de brincarmos de religião, porque para que eu e você estivéssemos sentados aqui, alguém foi para um Getsemane e sofreu angústia. Ele sofreu e ele gemeu diante e disse: seja feita a tua vontade, não a minha. Você não tem noção quantas vezes você vai precisar falar isso para servir ao Senhor. Você não tem noção de quantas vezes você vai passar por momentos difíceis e dificuldades e problemas e situações. E a única coisa que você vai poder dizer é: Pai, seja feita a tua vontade na minha vida, como ela é feita lá nos céus. Mas se você não estiver disposto a pagar o preço, não te iluda pensando que você vai viver o que Deus tem para ti. Pastor, isso quer dizer de salvação? Não, porque se com a tua boca confessares que Jesus é o seu Senhor, serás, glória a Deus. Quantos confessam Jesus como Senhor e Salvador? Você está salvo. Diga comigo: eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Pode falar isso quantas vezes for preciso, não tem problema. Nunca é demais. Todos os dias você devia fazer essa oração: Senhor, eu confesso o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Isso não tem nada a ver com viver o que Deus tem para você viver aqui na terra. O problema é que o cristianismo se tornou uma porta só para salvação. E uma vez salvo, eu vou sentar na cadeira, eu vou assistir, eu vou fazer e tal. Eu vou viver. Mas existe uma vida com Deus que foi conquistada ali na cruz para mim e para você. Há um acesso ao coração do Pai, há uma vida de vitória, há uma vida em Deus. Há algo em Deus que você precisa entender que está disponível para mim e para você. Há um poder, há uma unção, uma graça, mas ela tem um preço. Na diferença, essa semana eu falava com uma pessoa e eu disse: a diferença entre qualquer pessoa e a outra, para mim, é só uma coisa: o que ela está disposta a fazer para alcançar o seu objetivo. Porque 2 pernas eu tenho, você tem 2 braços, eu tenho 2 braços, tem a cabeça, você tem a cabeça, o cérebro que está aqui está aí em você. A diferença é como nós vamos usar, e a disponibilidade que nós temos, e a determinação que nós temos para pagar o preço, para atingir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Para de dizer que eu não consigo, eu não posso. Você pode em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Ele conquistou na cruz. E o que Ele conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E tudo o que Ele conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Agora, tem um preço. E muitas vezes nós colocamos Jesus e nós mistificamos as situações. Mas imagina Jesus nos seus 33 anos de idade, no auge do seu ministério, curando vidas. Pensa, se coloca no lugar. E aonde ele ia, pessoas eram curadas, aonde ele ia, pessoas eram transformadas. E aonde ele ia, 5.000, 10.000 pessoas eram arrastadas e as coisas aconteciam. Multiplicava pão. Imagina um ministério. E de repente Deus chega para ele e diz: chegou a tua hora. O que a gente está disposto a fazer pelo que Deus tem colocado no nosso coração? Eu disse isso aqui uma vez e eu volto a dizer: todo mundo, nos meus 47, 47, né? 48 agora. 47? 48? Por aí. 48. É porque eu aumento, cara. Eu estou doido para ficar velho, para acabar logo, para chegar no céu. Estou sendo sincero. O Jefferson disse que eu estou deprimido, mas não é não.
Eu não consegui achar nada nessa terra, e olha que eu procurei, que valesse mais a pena do que Jesus. Não tem nada que você consiga me convencer aqui na terra, e olha que eu já procurei, melhor do que Jesus. Então eu vou lutar a minha batalha, eu vou combater o combate, eu vou sacrificar o que precisa ser queimado, para combater o combate e fazer o que precisa ser feito, para que quando chegar a minha hora eu possa olhar nos olhos do meu amado e dizer: Pai, eu fiz o que eu precisei fazer e o que o Senhor me mandou fazer. Seja feita a tua vontade na minha vida, como ela é feita lá nos céus. E nós precisamos entender isso, e nós precisamos entender as lutas e dificuldades que Ele passou para que eu e você pudéssemos estar aqui. E às vezes você não tem disponibilidade de visitar um irmão, às vezes você não tem disponibilidade de orar por um irmão, às vezes você não tem disponibilidade de ir numa chácara, ter um dia de comunhão. Mas é desconfortável. Esse pessoal é muito exagerado. Para. Vamos pagar o preço para viver. Aquele que não está disposto a pagar o preço para ouvir, não vai obedecer. E deixa eu te dizer uma coisa, eu já disse isso aqui várias vezes. Então, nos meus 48 anos, eu nunca vi alguém que colocou uma desculpa antes realizar um propósito. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Segunda-feira eu começo. Não olha para tua esposa, olha reto. Não olha para o teu marido, olha reto, olha para mim. Segunda-feira, pastor. Pastor, tem um irmão que todo ano, André, ele me abraça na virada e diz: esse é o ano, pastor. E eu só vejo ele o ano que vem de novo. Não é sério. E eu crio com expectativa ainda, cara. Não, agora vai. Mas as propostas vêm. O conforto vem. Os pedidos vêm. E as coisas vêm. E nós começamos a distanciar do propósito e do projeto. E quando você vê, nós já estamos em abril. Quase virando. Quase chegando no meio do ano. E quantos projetos e quantos propósitos se passaram, Zezinho? Quantas coisas que nós dissemos que esse ano seria diferente. Mas uma coisa eu te digo: o que ele tinha que fazer, ele fez. E eu te pergunto: o que você tem para fazer, você vai fazer? Vamos ficar de pé. Hoje eu te respondo: por que, pastor, que a minha vida está num ciclo vicioso? Eu vou te dizer: porque você não está disposto a pagar o preço para passar para a próxima fase. E daqui a alguns anos, se o Senhor não tiver me levado e ter colocado outra aqui na frente, você vai estar aí reclamando pelos mesmos problemas, no mesmo lugar, na mesma situação. Mas para que a Páscoa existisse, para que eu e você pudéssemos estar aqui lavados e redimidos com o sangue de Jesus, alguém passou uma angústia que virou gotas de sangue. Alguém pagou um preço. Alguém deixou de fazer a sua vontade para fazer a vontade daquele que o enviou. Alguém disse: seja feita a tua vontade na minha vida, como ela é feita lá nos céus. Cuidado. Cuidado. Porque um dia você vai prestar conta de tudo que Deus tem confiado nas tuas mãos. E de tudo isso, o mais importante é o tempo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Cuidado. Haja com sabedoria. Haja com sabedoria. Pai,
Obrigado pela tua palavra. Tu sabes a forma Tu sabes, Pai. E o que eu coloco nessa noite é a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui. Temos ouvido tantas palavras, temos ouvido tantas coisas. Verdadeiramente, o Senhor tem falado conosco. Mas quando chega na nossa parte, na nossa vez, na nossa hora de cumprir o trato, nós não cumprimos. Nós não fazemos. E como o povo de Israel, nós temos boas desculpas para não cumprirmos e não obedecermos e não fazermos o que o Senhor tem nos pedido. Mas nessa noite, nesse santo lugar, nós te pedimos, nos dê forças, Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a fazer o que for preciso. Ajuda-nos, Espírito Santo, a sacrificar o que precisa ser sacrificado, Pai. Há amizades aqui que precisam ser sacrificadas, há coisas que precisam ser sacrificadas. Há coisas aqui neste lugar que precisam ser colocadas no teu altar. Há coisas que precisam ser deixadas. E eu te peço, o teu povo nessa noite, dá forças. Dá forças para deixar, dá forças para entregar, dá forças para confiar. E como, Pai, como esses homens oraram, que nós queremos orar nessa noite, seja feita a tua vontade em nossas vidas, como ela é feita lá nos céus. Começa a orar onde você está. Eu não sei qual é o sacrifício, o que Deus tem colocado diante de ti. Eu não sei o que Deus tem te pedido. Mas uma coisa eu te garanto: entrega para o Senhor nessa noite, que Ele é fiel. Ele é fiel. Começa a orar onde você está. Começa a colocar diante do altar do Senhor. Começa a pedir forças. Começa a pedir forças para obedecer e para sacrificar o que precisa ser sacrificado. Começa a pedir forças para deixar a sua zona de conforto. Peça forças para deixar a sua zona de conforto, para ganhar almas, para ganhar vidas, para o conquistar, para fazer. Vai levantando nestes lugares, ó Pai, pessoas dispostas a fazer e a cumprir o teu propósito e o teu projeto. Profetiza sobre a tua vida, querido. É você e Deus nessa noite. É você e Deus nessa noite. Profetiza. Ninguém pode fazer por você o que Ele podia fazer. Ele já fez, Ele já morreu, Ele passou, Ele sofreu angústia, Ele fez o que precisou ser feito. Oh Pai, aleluia. Aleluia. Há 5 anos, está fazendo 5 anos praticamente que eu voltei para cá. E há 5 anos eu tenho dito isso para vocês: quanto maior o propósito, maior o preço que a pessoa precisa pagar. E quanto maior o preço que você estiver disposto a pagar, maior o propósito que Deus vai realizar através da sua vida. Quanto mais sacrifício você colocar sobre o altar, mais fogo virá sobre o altar. Quanto mais sacrifício você colocar sobre o altar, presta atenção, sem sacrifício não há fogo. Sem sacrifício não há fogo. E nós temos tentado ser uma geração sem sacrifícios. Nós temos tentado ser uma geração que vive sem sacrifícios. Mas sem sacrifício não há fogo sobre o altar. E sem fogo sobre o altar, o cristianismo se torna vazio. O cristianismo se torna algo morto. E você começa a viver
uma vida frustrada porque você não vive o que Deus te criou para viver. Sabe aquela alegria da salvação? Sabe aquela alegria de ser usado pelo Senhor? Sabe aquela alegria de cumprir o propósito pelo qual você foi chamado? Isso só vai acontecer o dia que você estiver disposto a colocar a vida sobre o altar, a queimar sobre o altar, a deixar amizades, deixar relacionamentos, deixar amigos, deixar coisas erradas, deixar o pecado, deixar a sua zona de conforto, deixar as coisas diante do altar, às vezes até mesmo sonhos pessoais. Ah, pastor, mas é sonho pessoal. Ah, meu irmão, vai falar isso para Abraão, vai falar isso para Abraão, vai falar isso para os homens de Deus que sacrificaram tudo e que deixaram tudo por amor a Jesus. Vai falar isso para eles. Há um preço a ser pago. O Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Não é porque hoje nós estamos num ar-condicionado que Deus mudou. Não é porque nós estamos hoje, temos um carro, Deus mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Os seus princípios são eternos. E o seu princípio é: sem lenha, sem sacrifício sobre o altar, não há fogo sobre o altar. Guarda isso no teu coração e entrega a Deus o que precisa ser colocado diante do altar do Senhor. E confia. A Bíblia diz que quando Abraão foi sacrificar Isaque, ele confiou que nem que se fosse das cinzas, Deus resgataria e Deus restauraria a sua promessa. Sabe o que é o problema? Nós não confiamos. Sabe o que é o problema? Às vezes as coisas de Deus não fazem sentido para nós. Mas confia e entrega no Senhor o teu caminho, e o mais Ele o fará, em nome de Jesus. Pai, assim eu quero abençoar a tua casa nessa noite. Assim eu quero abençoar a tua casa nessa noite. Que haja neste lugar homens e mulheres, homens e mulheres, homens e mulheres dispostas a sacrificar, a pagar o preço e a fazer o que for preciso para ver a tua glória, para ver a tua vida, para ver a tua transformação. Assim eu profetizo sobre a tua casa nessa noite a graça e a misericórdia do Senhor, e a coragem para obedecer, a coragem para sacrificar, a coragem para cumprir e a coragem para dizer: ora comigo, seja feita a tua vontade, Pai, na minha vida, como ela é feita lá nos céus. Assim eu abençoo a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Graça e paz em nome de Jesus. Uma semana abençoada.